De locais distantes como um canto da Amazônia até o lado oculto da Lua. Desde o árido Chile, na América do Sul, até as costas do Japão. Há coisas surpreendentes, como milagres, espalhadas por toda parte que desafiam os limites da nossa imaginação. Em outras palavras, são fenômenos que nunca sequer imaginamos que pudessem existir. Olá, pessoal! Aliás, nossa conversa não se limita apenas a fenômenos. Neste vídeo, também abordaremos objetos misteriosos. Bem-vindos ao nosso canal. Vamos convidá-los para uma nova jornada. Vocês estão prontos? Então, vamos começar! O Triângulo Preto. O Triângulo Preto é um objeto não identificado que começou a aparecer no céu e ser registrado desde o início da década de 1980. Centenas de pessoas avistaram esses objetos sobrevoando o rio Hudson. No entanto, posteriormente foi revelado que se tratava de um grupo de pilotos voando em formação triangular. Entre 1989 e 1992, houve vários relatos de avistamentos de objetos voadores em forma de triângulo preto feitos por moradores da Bélgica. Nos anos seguintes, notícias sobre objetos em forma de V foram relatadas em Illinois e Phoenix. Enquanto algumas pessoas acreditavam que esses objetos eram de origem extraterrestre, outras afirmavam que eram simplesmente experimentos de lançamento de foguetes ou dirigíveis publicitários. De qualquer forma, era um fenômeno intrigante. Existem teorias de que o Triângulo Preto pode ser uma aeronave secreta dos Estados Unidos, como o TR-3A, Black Manta, ou o TR-3B Astra. Embora a existência desse projeto não tenha sido oficialmente confirmada, na internet é possível encontrar não apenas supostos projetos de engenharia secretos dessa aeronave, mas também vídeos de seu voo em condições de combate. Será que isso é real? Se você tiver alguma informação sobre esse projeto, por favor, compartilhe nos comentários. O deserto florido. O deserto do Atacama é o deserto mais árido do mundo. Além disso, é um dos lugares mais misteriosos do mundo. Aqui, podemos encontrar ruínas extravagantes criadas pelo homem ou pela natureza. Neste deserto existe uma das maiores esculturas de figura humana chamada Gigante de Atacama, criada na pré-história. E aqui está também uma nova formação com um impacto igualmente impressionante, chamada de Mano del Desierto. Vocês gostaram dessa bela escultura? Nunca poderíamos imaginar ver algo assim em um deserto, não é mesmo? No entanto, é a natureza que nos proporciona as maiores surpresas nesse canto do planeta. Sob o sol escaldante, nas profundezas do solo arenoso, os habitantes desta terra árida esperam pelo momento certo. E essa oportunidade chega quando a tão esperada chuva finalmente cai sobre a areia quente. Nesse momento, o deserto mais seco do mundo se transforma em um tapete de flores. Insetos, pássaros e lagartos celebram a aparição das plantas com grande alegria. Como podemos chamar isso senão de um milagre? No entanto, algo ainda mais maravilhoso aconteceu no deserto do Atacama em 2021. Isso foi neve. É realmente um raio em céu limpo. O que você acha disso? Baleias explosivas. Às vezes, corpos de baleias são encontrados encalhados nas praias, causando problemas para as pessoas. Quando esses corpos começam a se decompor e liberar gases, o corpo da baleia infla como um balão. Esse balão inevitavelmente explode em algum momento, causando uma situação desagradável. As pessoas tentam lidar com essas baleias de diversas maneiras, mas às vezes acabam piorando a situação. Por exemplo, em Taiwan, uma baleia explodiu no meio da cidade de Tainan. Isso aconteceu quando os cientistas estavam transportando a baleia para um laboratório. Imagine o quão surpresas as pessoas presentes devem ter ficado. E se essa for a maior baleia registrada em Taiwan, então é ainda mais impressionante. Agora, aqui está algo realmente surpreendente, a explosão de uma baleia cachalote usando explosivos. Isso aconteceu por iniciativa das autoridades da cidade de Florence, no estado de Oregon, nos Estados Unidos.
Em 1970, foi colocada uma carga de 450 quilos de dinamite sob o corpo que pesava 7 toneladas. Walter Umenhofer, um veterano que soube do plano de explosão, alertou que aquela quantidade de explosivos não era apenas muito, mas excessiva. No entanto, quem iria ouvir as palavras de um veterano? Como resultado, ocorreu uma explosão muito maior do que o esperado. Foi tão poderosa que entrou em nossa lista de grandes explosões. E, na verdade, foi perigosa. Felizmente, não houve feridos. No entanto, o bloco de gordura da baleia que caiu do céu acabou esmagando um carro novinho em folha. Sim, Walter Umenhofer se afastou da baleia, mas esqueceu de mover seu carro para longe. Uma ironia do destino, não é mesmo? Spotted Lake. Ao leste do Vale Similkameen, na província da Colômbia Britânica, no Canadá, encontra-se o Lago Okanagan. Este lago é bastante comum, sem características distintas ou notáveis ao longo do ano. No entanto, há uma exceção durante o verão, quando a água praticamente evapora e o lago se transforma em um lago de bolinhas. Isso acontece devido à abundância de minerais dissolvidos na água do lago ou depositados no fundo, o que confere uma tonalidade peculiar à água. Durante a Primeira Guerra Mundial, este local era usado para extrair materiais para munições. No entanto, atualmente o Spotted Lake é propriedade do povo indígena Okanagan. É proibido se aproximar do lago sem a permissão do líder do povo indígena Okanagan. E talvez isso seja correto. Qual é a sua opinião sobre isso? O Rio Fervente. Sim, existem coisas surpreendentes em lagos e rios, e um dos exemplos é um afluente do rio Amazonas. O Xanai-Timpisca, também conhecido como La Bomba, é considerado o único rio fervente do mundo, e isso não é um equívoco. Isso ocorre porque a temperatura da água do rio pode atingir 100 graus Celsius. O nome Xanai-Timpisca significa fervido pelo calor do sol, mas a alta temperatura da água tem uma razão mais comum, a energia geotérmica. Pesquisadores acreditam que existem falhas profundas em toda a extensão do rio, onde a água aquecida se transforma em fontes termais e flui para o rio. Por outro lado, de acordo com a crença das tribos locais, a água é aquecida por uma serpente gigante, a mãe das águas. De qualquer forma, se aproveitarmos essa água, certamente poderíamos preparar café, chá ou até mesmo cozinhar sopas. Você não acha que é uma ótima ideia? Padrões desenhados no fundo do mar. Você consegue ver os desenhos misteriosos no fundo do mar? São maravilhosos, não são? Esses padrões foram descobertos em 1995, ao largo da costa sul da ilha Amami-Oshima, no Japão. Em seguida, padrões semelhantes foram encontrados também na costa oeste da Austrália. Quem será o autor desses padrões? Mergulhadores tentaram desvendar esse enigma intrigante por muito tempo, até que finalmente, em 2012, conseguiram capturar imagens de um baiacu macho da espécie Torquigener albamoculosus, criando círculos e padrões na areia. Os machos criam esses círculos para atrair as fêmeas. E esses círculos também são ninhos para seus filhotes. Isso é um ritual de reprodução. De acordo com os pesquisadores, as fêmeas avaliam o tamanho, o número de linhas e até mesmo a cor da areia dessa estrutura. Somente os arquitetos de ninhos mais habilidosos têm a sorte de receber a atenção das fêmeas. Além disso, se tiverem sucesso, os pais ficam responsáveis pela guarda dos ovos, afastar inimigos e esperar pelo crescimento dos filhotes. Afinal, eles construíram o ninho para seus filhotes. É uma tarefa árdua, pois eles precisam esperar por 5 longos dias. O lado oculto da Lua. Na escola aprendemos que a Lua está sempre virada para a Terra com a mesma face. Isso é verdade. Isso acontece porque o tempo que a Lua leva para orbitar a Terra é igual ao tempo que ela leva para girar em torno de si mesma. Portanto, isso significa que não podemos ver o lado oculto da Lua. Será que isso é realmente verdade? Claro, existem fotos do lado oculto da Lua tiradas por sondas espaciais. Além disso, os astronautas da missão Apollo 8 orbitaram a Lua em 1968 e viram com seus próprios olhos o que havia na superfície lunar quando ela estava na sombra. Mas é muito mais interessante ver com os próprios olhos do que apenas fotos, não é? Então, prepare-se para se surpreender. Você também pode ver o lado oculto da Lua.
No entanto, não é possível ver completamente. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado libração. A órbita da Lua ao redor da Terra não é uma trajetória perfeitamente circular, o que faz com que a parte visível da Lua a partir da Terra mude periodicamente. Como resultado, é possível espiar um pouco além da borda da Lua. Graças a esse fenômeno, cerca de 59% da superfície da Lua pode ser observada da Terra. Portanto, quando observamos a Lua cheia, também estamos vendo uma parte do lado oculto. Você sabia disso? Se esta é a primeira vez que você ouve sobre isso, por favor, deixe um like neste vídeo. Arco-íris lunar causado pela luz solar. Aqui está outro fenômeno comum que aprendemos na escola, mas que guarda um mistério. O arco-íris é um fenômeno atmosférico que ocorre quando a luz solar é refratada por gotículas de água da chuva ou névoa, separando-se em diferentes cores. Provavelmente todos já viram um arco-íris, mas existe uma versão mais escura. Esse fenômeno ocorre quando o Sol se põe atrás do horizonte. Sim, é nesse momento que o arco-íris aparece. Ele não é como um arco-íris comum, é um arco-íris da Lua. À noite, esse fenômeno pode parecer um arco branco aos olhos humanos, mas em fotografias com longa exposição, as cores podem ser capturadas. Agora, pode parecer estranho, mas o arco-íris lunar também só é formado graças à luz solar. A luz da Lua é, na verdade, a luz solar refletida pela Lua. Bem, este é o fim do nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos por assistirem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você achou interessante, ficaria muito feliz se você puder deixar um like. Então é hora de nos despedirmos. Nos veremos em breve. Não se esqueçam de passar por este canal novamente. Até a próxima. Tchau!